Oi, gente, tudo bem? A gente vai dar continuidade à aula de interações biológicas, é o último pedacinho da aula aí com as interações que faltaram, que foram mutualismo, protocooperação, comensalismo, parasitismo e parasitoidismo. Vejam que essas aqui, todas as positivas, né, a gente deixou por último, num grupo inteiro, e agora, em termos de parasitismo e parasitoidismo, que ainda envolve interações antagônicas, né, são as últimas duas que a gente vai ver. Se quiserem relembrar o que significam os sinais, essa questão dos efeitos aqui, voltem lá na primeira aula onde tem interações, que lá eu explico direitinho isso aqui do quadro, né? Bom, parasitismo. Parasitismo vai ser um tópico breve na disciplina de ecologia, porque já tem no currículo das ciências biológicas da PUC uma disciplina inteira de parasitismo, né? E claro, tem um enfoque um pouco diferente. Por quê? Porque o enfoque varia um pouco em relação ao que um parasitólogo e um ecólogo vê o parasitismo. Geralmente o parasitólogo fala do organismo parasítico, né, como um organismo que vive dentro, né, ou sobre um hospedeiro do qual ele retira alimento, né, ou supre outra necessidade biológica qualquer em relação ao seu ciclo de vida. Em ecologia, especialmente quando a gente fala de interações biológicas, a gente tem que lembrar que é uma interação antagônica, né? Que o parasito reduz fitness. Se vocês não lembram o que é fitness, deem uma olhada nas aulas do professor Nelson, lá da disciplina de ecologia de populações, indivíduos e populações. Vocês devem ter abordado o fitness lá. Mas o fitness tem a ver com essas duas grandes variáveis aí, que é sobrevivência e sucesso reprodutivo, né? E então o parasito reduz o fitness do hospedeiro. Aí, pessoal, é um pouquinho diferente do que a gente já viu de modelo, porque não é a mesma coisa que numa predação, por exemplo, que a gente tem uma relação onde a presa sempre perde também, é uma interação antagônica, não é mutualística, alguém perde, mas a presa perde a própria vida, né? O indivíduo é eliminado, né? Aqui, em parasitismo, apesar do esquema ser o mesmo de mais e menos e tal, é bem diferente, né? Porque a ideia é que o parasito não mata, geralmente, né? O hospedeiro. Portanto, não é perda de indivíduos necessariamente na mesma geração que ocorre o parasitismo. É redução de fitness, por exemplo, redução de prole, né, que aquele parasito vai provocar. E lembrando que parasito ou parasitismo ocorre em todos os organismos, né, todos os níveis tróficos que a gente conhece, e a gente sabe cada vez mais que os parasitos, apesar de terem pelo menos na questão teórica das interações biológicas, um efeito negativo sobre o hospedeiro, a gente sabe que alguns parasitos são muito importantes em termos de biodiversidade e de até comportamento, né, de hospedeiros. Eu não vou entrar nisso aqui, porque, como eu falei, tem uma disciplina inteira de parasitismo, né? Então, eu vou falar mais de aspectos ecológicos aí. E isso aqui, na verdade, é uma revisão, né, do que é parasitismo do ponto de vista quase médico aqui, né, do ponto de vista de epidemiologia. O parasito tem uma influência sobre o hospedeiro que a gente pode chamar de virulência, em termos gerais, e isso tem a ver com morte, morbidez, que tem a ver com fraqueza ou debilidade do indivíduo, né? E redução da fecundidade, que eu comentei, que é o que eu comentei, que provoca uma redução grande no fitness, né? E daí tem a resistência, que é um atributo do hospedeiro, né? Que é aquela habilidade de eliminar ou vencer o parasito, né? E daí lembrando, né, pessoal, que a gente tem no nosso organismo o tempo todo parasitos, né? A gente tem contato com parasitos o tempo todo. Nós humanos, eu estou falando, né? Quem vive em áreas mais rurais, muito mais e tal. Quem tem contato com animais, estimação, etc., mais também do que quem não tem. E os animais na natureza também têm um contato constante com parasitos, né? Então, inclusive tem trabalhos bem interessantes que falam não apenas desse efeito negativo do parasito no hospedeiro, mas de efeitos positivos no hospedeiro que podem ocorrer também. Lembrando que essa questão das interações do sinal é extremamente variável, né, e discutível essa questão estanque, né, de mais e menos nas relações ecológicas. Bom, tem dois tipos de parasito básicos, são os ectoparasitos e os endoparasitos. Os ectoparasitos são os que ficam por fora do corpo. Aqui tem exemplo de piolho e um carrapato gigante de gordo aqui. E endoparasitos, que são aqueles animais, por exemplo, que parasitam nossos órgãos, né, vísceras, né, coração e intestinos. Né. Claro que aqui eu estou falando de parasitos humanos que vocês conhecem melhor, né.
Mas pensem que para cada caso desse aqui que eu mostrei para humanos, né, tem parasitos de tudo quanto é espécie que vocês podem imaginar em organismos de outros níveis, de outros grupos taxonômicos que não só mamíferos, né. Tem uma categoria de parasita um pouquinho diferente, que são esses brood parasites aqui, que são parasitos que não têm essa característica de estar em contato direto com o organismo do hospedeiro. Eles parasitam as espécies de uma outra forma. Por exemplo, isso aqui é uma espécie de himenóptero que ele não tem, essa espécie que está aqui, tá? Esses animais estão aqui, que eles não têm a capacidade de construir colmeias e de construir essas estruturas onde vai ter a postura de ovos. Então, o que esses animais fazem, essa espécie de himenóptero aqui? Eles vão em ninhos que já existem de outras espécies de himenópteros e botam ovos aqui, ovos da espécie deles, né? Portanto, isso foi descoberto como, né? Foi descoberto com quem trabalha com espécies de abelha, por exemplo, né? Na natureza, espécies selvagens que descobriram ovos de outras espécies no interior dos favos aqui, né? Dos quartos de cria aqui, eu esqueci o nome disso aqui técnico, mas enfim, de onde tem a postura de ovos e a alimentação por parte das abelhas, né? Então o que acontece? Esse parasita aqui, ele vai lá e bota um ovo de outra espécie aqui, da espécie dele, só que esses indivíduos aqui, da espécie que está sendo parasitada, eles alimentam os ovos da espécie parasítica ali. Então, é esse nível que é o parasitismo, né? Que tem uma redução de fitness da espécie que construiu a colmeia em geral, porque está sendo alocado recurso para ovos de uma espécie que não é a deles, né? E é exatamente a mesma coisa que acontece com essa espécie de passarinho aqui. Vejam que esse bicho aqui é um filhote, está sendo alimentado pela mãe. Claramente essa aqui não é a mãe dele, né? Então como é que isso aqui está acontecendo? Ele colocou ovos no ninho, ó. Não ele, né? A mãe dele colocou um ovo aqui no ninho, que não era o ninho dele. E isso, o que acontece? O animal que fez essa postura aqui, desses 5 ovos aqui da espécie dele, ele vai fazer a choca desses ovos aqui, e quando os indivíduos emergirem, ele não vai diferenciar um do outro, vai alimentar todos, porque estão aqui no ninho dele. Então é outro tipo de parasitismo. Parasitismo de ninhos, tá? Não é uma coisa assim super comum na natureza, mas acontece, é bem interessante e uma área de estudo bem legal, que tem poucos trabalhos aqui no Brasil, principalmente tem bem pouco trabalho. Os parasitos podem ser obrigatórios ou facultativos, né? Os obrigatórios, eles precisam usar o hospedeiro em algum estágio de desenvolvimento. Por exemplo, tem parasitos que necessitam passar por organismos de mamíferos para completar o seu desenvolvimento, então eles são obrigatórios, né? Facultativos é que não necessitam de hospedeiro. São organismos que vivem, que têm vida livre, mas que podem usar um hospedeiro. E depois tem permanentes temporários. Permanentes são parasitos que passam a vida inteira, ou quase toda ela, dentro de um hospedeiro, e parasitos temporários, né, que abandonam o corpo do hospedeiro por períodos variados aí. E muitas vezes essa questão toda de obrigatório, facultativo, permanente e temporário varia ao longo do ciclo de vida do parasito. E parasitos têm ciclos de vidas complexos, né? Lembrem que os ciclos de vida dos parasitos, eu não vou entrar em detalhes aqui porque vocês veem isso na disciplina de parasitismo, né? E assim, uma classificação mais geral que é importante para a ecologia, mais do que para a descrição médica de parasitismo, é a questão de generalistas específicos, né, ou especialistas. Perdão. Parasitos generalistas conseguem parasitar uma gama bem grande de espécies de hospedeiros, né? Por exemplo, piolho, né? Esses ectoparasitos aí de mamíferos. Eu tenho carrapato, etc. Um carrapato ele parasita uma espécie de carrapato, né? Muitas espécies potencialmente de mamíferos aí, né? Porque ele se gruda na estrutura do pelo ali da pele, né? O piolho também. E eles acabam usando aquele microambiente ali e usando recursos de forma semelhante e acabam tendo a possibilidade de utilizar vários hospedeiros diferentes. Já tem outros hospedeiros, outros parasitas muito específicos ou especializados, né, que só conseguem parasitar uma espécie, né, ou até um órgão, muitas vezes. Aqueles que eu mostrei ali de intestino e coração, por exemplo, são casos
desses, né, que os parasitas são altamente especializados em um determinado ambiente. Eu tenho as tênias, por exemplo, que parasitam intestino, né? Elas estão numa área definida de um organismo, muitas vezes numa seção definida daquele órgão lá. Isso aqui, que vocês já devem ter visto em algum lugar na natureza, plantas com esse tipo de entumecimento aqui. É engraçado que o pessoal chama isso aqui de câncer, de cancro de plantas muitas vezes, né? E na verdade isso aqui até tem uma relação com câncer, porque é um descontrole da produção celular de células epidérmicas aí da planta, né? De tecido da planta, né? De parênquimas e tal. Mas isso aqui é induzido por uma espécie de parasito. Então são na verdade insetos parasíticos, né? Que vêm aqui e botam ovos. Esse buraquinho aqui já é de um animal que eclodiu, que ele saiu daqui, né? Mas isso aqui, em algum momento, essa planta era toda verdinha, fininha assim. E daí veio um animal aqui com um ovipositor pontiagudo, né? E colocou um ovo aqui. E daí essa sinalização de quando tem essa perfuração com o ovipositor faz com que a planta produza um monte de tecido aqui. Esse monte de tecido é para quê? Para alimentar a larva desse parasito que vai crescer aqui dentro. Tá? Isso aqui é chamado de galha, galha com LH. Né? Insetos galhadores são bem comuns na natureza, né? E tem uma relação super interessante com plantas, é um tipo de parasitismo bem interessante. Bom, mas o modelo teórico do parasitismo, a gente, lembrem, lá na primeira aula de interações ecológicas, eu mostrei para vocês lá no neutralismo como é que a gente interpreta os modelos teóricos. Se não lembram, deem uma olhada lá que eu explico tudo o que é simpatria, alopatria e tal. Se a gente avaliar tamanho populacional ou até alguma variável melhor como fitness e biomassa, etc., de parasita e hospedeiro, quando eles estão em alopatria, quando a gente botar eles em simpatria, ou seja, quando o parasito estiver parasitando o hospedeiro, né, eu vou ter um aumento, né, aqui para a espécie A, que é o parasito, e uma redução, né, para a espécie B, que é o hospedeiro. Pessoal, aqui como o parasito geralmente é muito pequeno, a gente acaba não tendo essa diferença de tamanho populacional apenas, mas sim biomassa muitas vezes. Né? Isso aqui que eu mostrei para vocês é um modelo de um teórico geral para parasitismo, de um parasito generalista. Se eu tiver um parasito altamente especializado ou específico, o que vai acontecer? Como é que vai ser esse modelo teórico? Esse modelo teórico vai ser diferente, né? Esse modelo teórico vai ser assim. Conseguem ver a diferença? A diferença é que aqui o parasito existe em alopatria. Ou seja, existe o parasito na natureza sem o hospedeiro, sem esse hospedeiro aqui. Agora, quando eu tenho um parasito altamente especializado ou específico, na natureza ele simplesmente não existe, porque ele é dependente do hospedeiro para existir. Ele só existe junto com aquele hospedeiro ali. Então essa é a diferença aí do parasitismo generalista, ou do parasito generalista, para um parasito altamente especializado. Se a gente considerar a biomassa, vejam que aqui vai ter um aumento também, estão vendo? Tem um aumento bem pequenininho de biomassa e vai ter uma queda de biomassa também em relação ao hospedeiro, a população de hospedeiros, né? Mas vejam que a diferença de biomassa quase sempre do parasito para o hospedeiro é enorme, né? É enorme, daí é difícil detectar também, tá? Então a gente pode fazer sempre os modelos teóricos considerando tamanho populacional, que é o mais simples que eu mostrei para vocês, ou biomassa. Bom, tem uma diferença de parasitismo para algo chamado parasitoidismo. Esse sufixo oide quer dizer semelhante a. Então, parasitoide é semelhante ao parasito. Mas qual é a diferença? Eles usam também um hospedeiro para completar seu ciclo de vida. Então, isso aqui é igual ao parasitismo. Mas, no caso de parasitoide, o hospedeiro geralmente morre. Essa que é a grande diferença. E vocês vão ver na literatura que alguns autores aproximam o parasitoidismo do que a gente chama de predação. E daí, por que eles se aproximam do que a gente chama de predação? Porque predação tem a ver com morte, né? Sempre com morte do indivíduo. Então,
Essa aproximação eu não concordo muito com isso, né? Porque predação tem a ver com matar para usar o recurso, né? Alimentar. E aqui, no caso, não é recurso alimentar necessariamente, né? Às vezes é, mas nem sempre é. A gente vai ver exemplos ali. Os exemplos que existem, quase todos são de vespas, tá? São de vespas. Tem várias vespas parasitoides aí. Tem alguns outros exemplos que eu nem vou falar aqui porque não são tão importantes, mas geralmente é a vespa parasitoide que é o importante. Aqui tem uma vespa e aqui tem um pulgão. A vespa tem um ovipositor aqui, né? E esse ovipositor vai inocular ovos no pulgão. Beleza, daí a vespa vai embora. Se fosse um parasito normal, esses ovos ficariam dentro do pulgão, em algum momento eles iam ser eliminados na natureza, como vários parasitos humanos, por exemplo, né, que afetam humanos, né, a gente consome às vezes os ovos dos bichos e tal, até fica doente por causa deles, enfim, mas depois libera ovos na natureza e eles seguem no seu ciclo, né, a gente sobrevive. No caso do parasitoidismo, aquele pulgão, vejam que como é que é o órgão de inoculação de uma vespa dessas, é algo bem agudo, bem especializado mesmo. E também ocorre inoculação em larva de lepidóptero, por exemplo, né? O que vai acontecer com esses animais? Esses animais eles vão ficar tomados, como está esse animal sugador aqui de vegetais, tomado de larvas, né? Ou nesse caso aqui as larvas já estão eclodindo aí a larva de vespa já está eclodindo de dentro dessa larva de lepidóptero. Nesse caso aqui esse animal vai literalmente explodir. Vocês estão vendo que aqui no interior dele dá para ver que só tem, ou grande parte da biomassa dele é de larvas, né? Essas larvas consumiram todos os tecidos internos desse bicho aqui e ele vai morrer, ou já está morto, inclusive nessa foto aqui. E esses animais depois vão sair daqui para virar novas vespas. Idem com o que está acontecendo aqui. Então os animais morrem, tá? É a grande diferença. Bom, aí a gente venceu todas as interações biológicas que tem o menos, o sinal de menos, são antagônicas, e a gente vai passar agora para os mutualismos, em termos mais gerais, que tem o sinalzinho de mais. O que é comensalismo? Comensalismo é quando a gente tem alguém do par que ganha e o outro lado do par, a outra espécie, não ganha nem perde, é zero. Né? A única relação que tem zero, a não ser o comensalismo, é o neutralismo, que a gente já viu. Que foi a primeira relação que a gente viu e que a gente comentou que é muito difícil detectar ou testar neutralismo na natureza, né? É uma coisa quase impossível. Então a gente vai falar de comensalismo, que é a relação que tem um sinal positivo mais relevante aí, até o momento que a gente já viu. Na natureza, o comensalismo, um exemplo clássico de livros é a rêmora, né? O peixe piloto, que são esses peixes aqui que ficam acompanhando predadores como tubarões. Né? Então o que acontece aqui? O tubarão se alimenta, ele preda algum animal, ele come algum animal e tal, e ele deixa escapar da boca dele aqui partes desse alimento. As partes de alimento que saem da boca desse bicho aqui, do tubarão, são consumidas pelos peixes piloto aí. Uma relação de comensalismo. Esses animais acompanham o tubarão, mas não competem por ele por recurso, né? Não predam os animais no lugar dele. E o que acontece é que eles se aproveitam de sobras, entre aspas, aí, de alimento desse animal. Não é bem sobra, né, o conceito vocês entenderam, mas é disso que eles se alimentam. Outros exemplos, né? Esses crustáceos, né? Camarões. Camarões, o que eles fazem? Camarões são animais que limpam o fundo do mar, como vocês devem ter visto, limpam corais, mas eles também limpam outros animais, né? Limpam em que sentido? Por que eu falei limpam? Porque eles removem detritos, né? Removem detritos, muitas vezes de forma muito parecida com o que acontece com o tubarão, eles removem detritos de restos de comida desses animais aqui. Esse bicho aqui, já devem ter visto alguma vez algum documentário e tal sobre algumas aves que comem carrapatos e outros ectoparasitas desses animais aqui, de bovinos em geral, né? Tem umas coisas interessantes, pessoal, que essa relação aqui, em alguns relatos, ela se torna negativa para o bovino aí. Por quê? Porque eles acabam, animais que têm bico muito pontiagudo, eles não apenas consomem o parasito, mas eles também acabam ferindo, com microferimentos, a pele desse animal aqui. Apesar do couro ser muito grosso desses animais, muitas vezes, né, pode ocorrer microferimentos que depois infestam com algum parasito, e isso é um problema para o animal.
mas geralmente é uma relação de comensalismo. Eles estão simplesmente ali comendo os ectoparasitas. E já que talvez vocês tenham pensado que essa relação poderia ser positiva também para o bovino, porque eles estão removendo parasitas, né? Mas até hoje, e até onde eu sei, né, talvez tenha algum trabalho que discorde do que eu estou falando, essa relação nunca tem efeito global positivo em termos de remoção de parasita para os animais aí. Tem um tipo de comensalismo que é chamado de comensalismo de habitat, que é bem interessante, que são as bromélias, né? Quem já foi para o Promata de vocês aí, viu já bromélias lá no Promata. Então, bromélias ficam sobre árvores, né? São epífitos, né? Então, organismos epifíticos ficam sobre outras árvores, usam a árvore como habitat, elas estão aqui porque elas têm vantagem sobre outras plantas, porque elas estão mais perto da fonte de luz, muitas vezes, né? E acima do nível do solo, escapando de vários problemas potenciais aí que tem no nível do solo. Só que a árvore não se beneficia com isso, nem é prejudicada por isso, não são parasitas, né? Isso é um erro comum, pessoal. Várias vezes eu vou para o Promata com grupos aí de pessoas leigas, né, que não são biólogos e tal, nem estudantes de biologia, e as pessoas pensam que essas plantas são parasitas das árvores, né, que estão usando o recurso da árvore. A gente sabe que não, né, elas estão usando o habitat apenas, né? Tem exemplos de comensalismo clássicos de livros também, como os ermitões, né, esses animais que utilizam, desde detritos, né, no fundo do oceano até conchas de outros organismos que já morreram como habitação, né, como casa. Esse animal é clássico de comensalismo porque o dono, entre aspas, dessa casca aqui já não está mais usando ela, né? Então a relação dessa espécie aqui com a espécie que produziu essa concha aqui é comensal. Ele ganha, mas a outra espécie não ganha nada. Bom, comensalismo é um modelo teórico, né? Quando eu boto duas espécies em simpatria, o que acontece? Uma das espécies ganha, né? Então aqui a espécie A ganhou e com a espécie B não aconteceu nada, é zero o efeito global. Então imaginem aqui o tubarão, né? Não tem diferença para o tubarão ter uma rêmora perto dele ou grudada nele, e daí a rêmora ganha restos de alimento lá do tubarão. Beleza? Comensalismo é bem tranquilo, né? E a gente vai entrar agora, finalmente, na última relação ecológica, que é do mutualismo e protocooperação. Mutualismo e protocooperação são separados na definição clássica, né? Na literatura toda do nível que vocês estão da graduação, tem essa separação. Mas lembrem que eu já falei para vocês que é bem comum que a gente junte todos os mutualismos ou interações positivas, né, como mutualismos de forma geral. Mas a diferença teórica e clássica é que o mutualismo, sensu estrito, as espécies dependem uma da outra para existir. Ou seja, elas não existem em alopatria. Isso aqui é muito importante. O mutualismo sensu estrito, as espécies não existem em alopatria, apenas em simpatria. Enquanto que na protocooperação tem benefício mútuo em simpatria, beleza, mas tem essa possibilidade de existência em alopatria também. Então, as espécies podem existir em alopatria. Vamos ver os exemplos, vocês conhecem vários exemplos. Um exemplo de mutualismo que é clássico é o do cupim, né? O cupim, ele, como a gente sabe, ele consome biomassa verde, né? Madeira. E como é que o cupim é o único inseto conhecido que consegue degradar celulose, né? Ele quebra madeira, ele quebra celulose, lignina, inclusive dentro do organismo dele aí. Como que ele faz isso? Bom, não é ele que faz isso, né? Quem faz isso é a triconinfa, que é esse bichinho aqui, que é um animal mutualístico, um micro-organismo, né, mutualístico que está dentro aí do trato digestório desses cupins aí. E o cupim consegue, então, em decorrência da existência desse micro-organismo aqui, degradar a celulose. E daí o que acontece? Não existe triconinfa de vida livre, pelo menos não dessas espécies aqui, né? Não tem um organismo desse de vida livre que degrade celulose, assim como não existe um cupim que não tenha esse micro-organismo dentro dele. É o que o pessoal também chama de simbiose na literatura. Eu não gosto desse termo, eu não uso ele, tá, aqui com vocês, porque confunde um pouco, tem outras coisas chamadas de simbiose, mas é o mutualismo clássico exemplo. Outro mutualismo clássico, outros dois mutualismos clássicos são espécies de líquen e os bovinos, né? Os bovinos, eles mesma coisa, de forma muito parecida com os cupins, os bovinos consomem biomassa verde, são herbívoros, né? Eles consomem biomassa verde, eles conseguem degradar
degradar várias proteínas vegetais que nós, por exemplo, humanos, não degradamos, né? Nós comemos plantas basicamente pela questão de fibra, né, que tem nas plantas, né? Essa fibra ela sai inteira nas nossas fezes, a gente não consegue digerir fibra. Bovinos conseguem, né? Como? Mesma coisa, dentro do estômago desses animais, aí, o trato digestório tem micro-organismos especializados nessa degradação aí. E não existem sem essas espécies de ruminantes, e os ruminantes não existem sem eles. Líquens. A gente sabe que líquens não são organismos taxonomicamente distintos, né, como nós, como outros primatas e tal. Eles são, na verdade, uma interação ecológica. Líquens são um produto de uma interação de algas e fungos, né? Então, um líquen é uma alga e um fungo que são fusionados em simbiose. Daqui que vem o termo simbiose, na verdade, né? Que é o mutualismo sensu estrito, onde nesse líquen, por exemplo, ele tem uma alga e um fungo que coexistem, e cada um tem funções diferentes aqui para a existência desse organismo, mas essa alga e esse fungo não existem separados, a não ser nessa entidade aí que é o líquen, né? Tem outros exemplos também, como alguns quinidários, né, que formam interações mutualísticas de colônias e tal. Bom, protocooperação. Modelo teórico de protocooperação. É bem simples o modelo teórico de protocooperação. Aqui eu não botei aquelas linhazinhas transversais, tá? Mas o tamanho populacional da espécie A estava aqui, né? E da espécie B estava aqui. Então, claramente, a espécie B aumentou a população e a espécie A também aumentou a população. Beleza. Protocooperação, eu tenho as duas espécies existindo em alopatria. Isso é muito importante. Mutualismo, as espécies, sensu estrito, as espécies só existem em simpatria. Certo? Então, não tem como eu avaliar, por exemplo, um líquen. Eu vou separar a espécie A, fungo, e a espécie B, alga do líquen, e vou ver na natureza, em alopatria, como que elas crescem, para ver realmente se tem benefício. É impossível, a não ser que eu crie em laboratório com condições bem controladas e tal. Então vejam o nível que é o mutualismo aqui. Claro, na literatura atual, como eu já falei antes, as interações de facilitação, em geral, né, ou interações positivas, né, para alguém, são chamadas de mutualismos, né? E o que varia é esse grau de interdependência. Vai ser positivo para as duas, beleza. Mas o que varia é o grau de interdependência, certo? Isso é tão importante, pessoal, que essa ideia de redes mutualísticas foi descrita já como a arquitetura da biodiversidade. A ideia mais atual é que a biodiversidade é construída ao redor de ou com base em um conjunto aí de relações de facilitação mútua entre múltiplos conjuntos de espécies. Isso é diametralmente oposto ao que a gente via na literatura ecológica dos anos 70 e 80, onde teve, e antes disso, né, onde a gente teve descrição de vários padrões ecológicos super legais com competição, né? Por exemplo, a gente viu vários exemplos de teorias evolutivas super importantes, né, que derivam de interações de competição, porque se achava, por causa daquela ideia toda de luta pela existência lá, que eu mostrei para vocês o trabalho do Gauss, etc., que tudo na natureza era uma guerra constante, né? As espécies lutando umas contra as outras e criando armas para conseguir sobreviver, etc. Aquela famosa corrida armamentista do predador e da presa e tal. Então estava uma importância muito grande para o antagonismo, para as interações antagônicas na natureza. Muito provavelmente porque a nossa espécie vive de antagonismos, né, de guerras e competição, etc. A gente está vendo hoje que na natureza, muito provavelmente, e todas as evidências mais atuais apontam para esse lado, de que a facilitação é muito mais pervasiva, ocorre muito mais comumente na natureza do que competição, por exemplo. E mais importante que isso, não é nem questão de ocorrer de forma mais comum, é questão de definir as coisas. Tá? Bom, aí mutualismo e protocooperação, eles são coisas muito parecidas, né? Muito parecidas, e a ideia que a gente vai tratar aqui de mutualismo como interações positivas para os dois lados e que tem um efeito global positivo. E como eu falei para vocês, a grande diferença é o grau de dependência das espécies. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês dessa planta que é a yucca. A yucca é essa plantinha aqui, que é natural lá do México, dos Estados Unidos, que ela é cultivada como ornamental aqui.
Isso aqui é a área natural que ela ocorre, desertos de yucca, que tem essas plantas isoladas no deserto aí e tal. A historinha é a seguinte, pessoal, é bem simples. Essa planta está vivendo num deserto onde não tem quase nenhum animal, não tem quase vida no deserto, né? A não ser por gramíneas aí e alguns poucos animais que a gente consegue ver e plantas que a gente consegue ver. É muito difícil viver nesse ambiente, né? E essas plantas produzem flores. Quem que poliniza essas plantas? Bom, quando elas produzem flores, esse animal aqui, ele aparece, entre aspas, na natureza. Ele não tá, ele não aparece nesse deserto em nenhum momento, a não ser quando essa planta aqui está em flor. Quando essa planta está em flor, esse animal aqui aparece. Por quê? Porque ele se alimenta exclusivamente de um recurso dessa planta que eu já vou falar qual é. E essa planta é polinizada exclusivamente por esse animal aqui. Bom, como é que acontece esse processo aí? Quando essa planta tem flores, esses animais aparecem, entre aspas, na natureza, e tem até algumas lendas interessantes lá e coisas religiosas da região do México sobre isso, tá? E eles pegam lá os grãos de pólen, isso aqui é o olho do bicho aqui, né? Aqui é o aparelho bucal, e depositam lá no estigma da planta. E eles têm um apêndice especializado, essas mariposinhas aqui, que servem para cortar os ovários. Então elas cortam os ovários e depositam ovos dentro dos ovários. Depositando o ovo dentro dos ovários, o que, que vai acontecer? Essas plantas aqui, isso aqui é o fruto da planta, estão cheias de larvas, né, dessas mariposas aí. Aqui tem elas na natureza, aqui as mariposinhas, tá? Claro, antes disso aqui eu não falei, mas aconteceu a cópula, né? Essas mariposas fazem cópula muito rapidamente em nuvens, né, ao redor dessas flores aqui. Os machos vivem poucas horas, né, só para fertilizar fêmeas e logo já morrem, e as fêmeas logo depois de botar ovos também já morrem. E onde que ficam esses animais, a próxima geração? Ficam dentro dos frutos dessa planta aí. Então, esses frutos caem no solo lá do deserto, alguns germinam, formam outras plantas, etc. Só que ao longo do tempo, esses animais aqui vão consumindo a biomassa dentro do fruto, e quando chega a época certa, quando as plantas estão em flor, eles eclodem, já como mariposas adultas, né, reprodutivas, se reproduzem e recomeçam esse ciclo aí. Vejam que a coisa maluca é que os bichos eclodem exatamente no tempo certo que essa flor aqui está na natureza, né? Isso aí ninguém explicou muito bem até hoje, essa questão de sincronicidade aí é difícil de explicar. Pessoal, é isso sobre interações biológicas, e a nossa próxima e última aula que eu vou ter com vocês vai ser sobre redes de interação. Como é que a gente coloca essas interações biológicas e estuda elas de forma sistêmica. Um abraço para vocês aí.